Boa noite, meus amores. Eu queria iniciar dizendo que eu tô com muita saudade de vocês. Que hoje não vai ter brinde, como sempre tem. Não tem como hoje ter brinde, porque hoje é online, né? Mas presencial tem brindes e presentezinhos legais. Me aguardem. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do joio. Quem conhece, levanta a mão que eu tô vendo aqui. A parábola do joio, ela tem como princípio nos dizer que, no final, o bem e o mal, eles serão separados por Deus. Então, hoje a gente tem que refletir e ver se a gente quer ser joio ou trigo, certo? Então, vamos analisar e vamos ler primeiro a passagem. Eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio e amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Essa passagem está em Mateus 13, do versículo 24 ao versículo 30. O que a gente tem que aprender com tudo isso é que quando Jesus contou a história do joio que cresce junto com o trigo, ele quis dizer que trigo e joio são muito parecidos e que crescem juntos, realmente. Mas o trigo é como os filhos de Deus e o joio é como os filhos do maligno. Daí a gente começa a refletir se a gente quer ser trigo ou joio, se a gente prefere ser filho de Deus ou filho do maligno, ok? Ok. O joio é comparado àqueles que desobedecem a Deus. E a gente sabe muito bem algumas coisas que desobedecem e que a gente está desagradando a Deus. Então a gente não pode cometer essas coisas, ok? Tá certo? Guardem isso para vocês. O joio e o trigo andam juntos em todo lugar, na igreja, na escola, na nossa vizinhança, nos nossos coleguinhas. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser joio. Nós devemos sempre ser trigo, certo? Que no final, na colheita, nós vamos ser guardados por Deus e não queimados, certo? E também não adianta dizer que sou de Jesus se não faço a vontade de Deus. Nós temos sempre que fazer a vontade de Deus. Porque tem um versículo que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, que a gente não seja feito, pautado apenas por falas e sim por atitudes. O que mora realmente no nosso coração. Que o nosso coração possa ser restituído por Jesus. Amém? A gente deve sempre obedecer os mandamentos bíblicos. Os que está lá em Êxodo, se eu não me engano. Que a gente possa... O que nos faz trigo é receber de graça, pela fé, o prêmio de toda a obra de obediência que Jesus já cumpriu na terra. Amém? Se nós somos trigo, que nós possamos refletir que devemos tentar influenciar outras crianças e outras pessoas que vivem como joio a se tornarem trigo.
Porque o joio não é o fim de tudo. A gente pode conseguir tornar os nossos amiguinhos que são joio, podemos transformar sim eles em trigo. E se nós somos joio, hoje é dia de checar o coração e saber se a semente de Cristo mora lá. Hora de trocar o falso pelo verdadeiro. Que o joio hoje possa se tornar trigo, possa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Seguir os seus ensinamentos bíblicos. E com isso nós devemos sempre orar, pedir a Deus discernimento, para Ele mostrar o caminho que a gente deve seguir. Amém? Então eu queria fazer uma oração para a gente finalizar. Eu queria que fosse bem rapidinho mesmo essa aula, para não enrolar muito, não ficar cansativo, certo? E quando voltar, tá aqui uma promessa, a gente pode plantar umas coisinhas como um trigo, como uma coisinha legal. Não tem como plantar um trigo, né? Mas a gente pode plantar uma hortinha, um hortelã, um coentro, né? A gente pode plantar, a gente pode ver isso aí, pra gente plantar alguma coisinha que eu gosto bastante de plantar. Então vamos orar, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, eu venho te pedir, Senhor, que hoje, Senhor, o trigo possa influenciar o joio, Senhor, a virar trigo. Que nós que somos trigo possamos influenciar os nossos amiguinhos da vizinhança, os nossos amiguinhos da escola, os nossos amiguinhos da igreja. Que a gente sente que pode ser joio e que a gente possa transformar eles em trigo, Senhor. Eu venho te pedir por cada família que está sentindo uma dor e uma perda, Senhor, por conta dessa pandemia, Senhor. Que a gente possa estar ajudando e consolando essas pessoas, Senhor, e que o Senhor também possa vir com consolo para essas pessoas, Senhor. Eu venho te agradecer e é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um beijo, meus amores. Boa noite, bom dia. Aproveitem os dias que vocês têm, fiquem com sua família. E é isso. Tchau.